Mulheres Cristãs em Ação, Pastora Clarice. E hoje, no Dia Internacional da Mulher, a gente quer reforçar que todos os direitos que nós conquistamos, que as mulheres no passado conquistaram por nós, ainda estão de pé. E dizer que nós precisamos continuar a lutar para que estes direitos permaneçam de pé. Mulheres têm direito à saúde, mulheres têm direito a vida digna de trabalho, mulheres têm direito a maridos a respeitarem, mulheres têm direitos na sua saúde, mulheres têm direito a dizerem aquilo que pensam, com sabedoria, evidentemente. Nós mulheres fomos criadas por Deus em igualdade com os homens. A igualdade aqui, eu não me refiro à força física, mas à igualdade de espírito, a igualdade de mente, a igualdade de pensamento, a igualdade de se posicionar. Nós mulheres fomos criadas por Deus com força, com fé e com coragem. E sempre no Dia Internacional da Mulher, é o dia que também alguns dias antes, a gente comemora o Dia Mundial da Oração. E este dia, o Dia Mundial da Oração, casado com o Dia Internacional da Mulher, é maravilhoso. Porque as mulheres são aquelas que oram. É um ditado que nós temos, que nós lemos e vemos: mulheres de joelho, famílias de pé, filhos de pé. E esta é a realidade. Mulheres se preocupam como seus filhos vão conseguir viver as suas vidas, se preocupam com a fé de seus filhos, com a fé de seus maridos. A igreja as mulheres de Vanuatu, que este ano fizeram a programação do Dia Mundial da Oração, comentam de como elas precisaram lutar quando teve um grande terremoto, um grande furacão, aliás, em Vanuatu em 2015. Deixou muitos mortos, muitos dos seus familiares morreram e somente a força da fé, da coragem, do amor a Deus é que as manteve de pé. E nos tempos de hoje, nós ainda vemos mulheres que lutam em todas as situações, em todos os sentidos na vida. A mulher é aquela que sempre precisa estar se posicionando novamente. A mulher é sempre aquela que em muitos lugares ainda, é considerada que não pode falar. Se considera que ela ainda não tem sabedoria para falar. E isso, dentro das igrejas, principalmente, é muito comum. De as mulheres não serem ouvidas, de as mulheres não terem direito à palavra, de as mulheres nem poderem participar do conselho da igreja, do conselho de irmãos da igreja. E são as mulheres que dentro da igreja mantêm o trabalho aceso. São as mulheres, as oásis das igrejas luteranas, e também as mulheres das igrejas católicas e outras denominações, são elas que fazem parte da construção dos seus templos. São elas que erguem os templos. Eu lembro, há muitos anos atrás, a minha sogra, ela era presidente da Oásis em Navegantes. E foi através da liderança dela que 2 igrejas foram construídas naquele lugar. Hoje nós temos 2 igrejas muito por causa da liderança dela, da minha cunhada Ingrid, da minha própria liderança naquele lugar. Então nós mulheres sempre tivemos um papel importante na história e sempre vamos ter um papel de fé, de coragem, de amor pelas outras. E quais são as mulheres que na Bíblia me inspiram? Eu vou citar 2 mulheres. Uma é a Maria, a disposição que a menina Maria teve já bem jovem, lá pelos seus 12, 13 anos, quando o anjo falou que ela seria a mãe do Filho de Deus. Eu imagino o susto que Maria não levou, como que ela foi escolhida para a tarefa tão importante, ser a mãe do Filho de Deus. Esta mulher, ela nos inspira a querer continuar, a querer lutar, a querer ser forte e corajosa como ela foi. Uma mulher fora do seu tempo, uma mulher que estava grávida sem mesmo estar casada, e isso era motivo de morte
ela já estava noiva de José. Mas Deus, no seu imenso amor, também falou com José e os dois lutaram juntos nesta caminhada. E é aqui que eu quero chegar, que nós, mulheres, esposas, que ainda têm os seus maridos, que conseguem manter um casamento fiel um ao outro, a importância do nosso marido, a importância que nós devemos dar ao marido, aquele que nos abençoa, aquele que nos ajuda, aquele que está do nosso lado. Nos próximos dias eu vou divulgar mais um vídeo onde eu falo da importância do casamento, da igualdade entre mulheres e homens. O homem não está acima da mulher, o homem está ao lado da mulher, a mulher está ao lado do homem, do marido. E as mulheres que não têm marido, que precisam sustentar sozinhas a sua casa, que precisam cuidar dos seus filhos sozinhas, que precisam dar um jeito de resolver a situação em casa sozinhas. A estas, igualmente, Deus dá força, fé e coragem. E uma outra mulher muito inspiradora, que me inspira muito no trabalho diaconal, que este trabalho é um dos trabalhos mais importantes que a igreja tem no mundo, é a Dorcas. Em Atos 9:36, conta-se a história da Dorca. Dorca, chamada Tabita, Dorca em grego, ela usava todo o seu tempo fazendo o bem e ajudando os pobres. Naqueles dias, Dorcas ficou doente e morreu. Levaram o corpo dela ao andar de cima. Ela estava na cidade de Jope. E Pedro, os amigos de Dorcas, souberam que Pedro estava em Jope e chamaram ele para visitar, para ir até onde Dorcas estava. Chegando lá, Pedro encontrou todas as viúvas chorando ao lado de Dorcas. Dorcas era uma mulher que costurava, que fazia vestuário para as viúvas, que ajudava as viúvas daquele lugar. Naqueles tempos, viúvas não conseguiam se manter sozinhas. Elas tinham duas opções. Se eles não tivessem mais marido, deveriam ter filhos para ajudá-las. Se não tivessem filhos, estariam de má sorte, estariam jogadas pelo mundo. E Dorcas era justamente a mulher que ajudava, e elas estavam chorando muito quando Pedro chegou. E logo depois que chegou, pediu que elas se retirassem e falou: Tabita, levante-se, levante-se. E ela abriu os olhos, ele deu a mão para ela e ela se levantou e continuou a fazer as coisas que sempre fez por aquelas mulheres. E todos naquela região ficaram sabendo que Dorcas ressuscitou, que Deus, no seu infinito amor, na sua infinita graça, ressuscita Dorcas, ressuscita uma mulher que ajuda outras mulheres, que está disposta a dividir o que ela tem com as outras. Esta é a parte mais importante da história de nós mulheres. Nós mulheres temos esta flexibilidade para dividir o que nós temos com as outras mulheres, com outros que precisam, com outras que precisam. Nós temos a fé, a coragem e a confiança e a oração do nosso lado para nos ajudar a fazer diaconia, para ajudar a dividir aquilo que nós temos, a arrecadar com outras pessoas o que nós podemos para ajudar os necessitados. Esta Dorcas me inspira de uma forma fascinante. Maria, pela sua disposição, total disposição de estar a serviço de Deus, por causa do Filho de Deus, por causa de Jesus, o seu próprio Filho, e Dorcas se colocando à disposição da sua comunidade, das mulheres da sua comunidade. Nós mulheres precisamos entender que precisamos ajudar mulheres. Mulheres ajudam mulheres. Mulheres não falam mal de outras mulheres. Mulheres não criticam outras mulheres. Mulheres se ajudam umas às outras. Mulheres que estão dispostas a viver um novo tempo. Um tempo de grande dificuldade como este que nós estamos vivendo. Orando por mulheres. Mulheres orando por mulheres.
orando por maridos, orando por filhos, orando pela comunidade. Mulheres que precisam entender, que nós mulheres precisamos entender, que Deus nos deu o poder do Espírito Santo para que nós façamos a diferença lá onde nós estamos. Então, meninas, neste dia, parabéns. Parabéns para cada mulher que está disposta, que está disponível para entender que a graça de Deus não pertence só a mim, mas que o que eu tenho eu posso dividir. A graça que Deus me deu, eu posso dividir com outras mulheres. Pense nisso. O que você, mulher, tudo o que você já aprendeu, tudo o que você já sabe, tudo o que você já tem, com quem você pode dividir. E você vai ver que a sua vida vai mudar. Muitas mulheres que a gente conhece que têm depressão, que estão tristes, que se sentem abandonadas, que se sentem sozinhas, podem ter em Dorcas um exemplo fantástico. O que você, na sua casa agora na pandemia, durante a pandemia, pode fazer para ajudar outras mulheres? O que você pode fazer para melhorar a vida de outras pessoas? E, consequentemente, mudar a sua vida também. Porque a alegria que a gente sente no coração, quando a gente abençoa outras mulheres, é fantástico, é fora de proporção. A graça de Deus enche o nosso coração. Nós ficamos cheias de alegria, nós ficamos cheias de esperança. Nós estamos plantando esperança no coração de outras mulheres. Nós estamos orando por outras mulheres, abençoando outras mulheres e dando um pouquinho daquilo que temos e arrecadando de outros que têm para dar para aqueles que precisam. Então, no dia de hoje, assim como as mulheres de Vanuatu, que lutaram muito, que ainda lutam, porque esta é uma região que sempre tem muitos furacões, é normal, e esta luta ela é constante, elas estão em constante perigo. As mulheres que no passado lutaram por dias melhores, por melhores condições de trabalho, né? Mulheres que morreram queimadas dentro de uma fábrica em Nova York, não foi esta a razão principal de se comemorar o Dia da Mulher, mas foi um dos eventos que no passado aconteceram, pelo qual a luta das mulheres iniciou. O direito de votar era um direito que também foi conquistado pelas mulheres antes de nós. O direito de dizer aquilo que pensamos, o direito de nos posicionarmos na sociedade, o direito de nos posicionarmos dentro da igreja, o direito de dizermos para onde a nossa igreja deve caminhar. Paulo não quis dizer que as mulheres não têm direitos. Paulo simplesmente nos orientou a termos uma vida digna com nossos maridos, que nossos maridos nos amassem como Cristo amou a igreja e que nós também amássemos os nossos maridos como Cristo amou a igreja. E voltamos ao ponto. E as mulheres que não têm marido, e as mulheres que tiveram casamentos frustrados, e as mulheres que precisaram passar por muitas dificuldades, viúvas que optaram por não casar novamente. Que direito essas mulheres têm? Elas estão no contexto bíblico? Sim, sempre existiram mulheres que não tinham marido, sempre existiram mulheres que não tinham, que os maridos morreram ou que não tiveram filhos, que tiveram que se virar sozinhas. Ainda hoje é assim. Estas mulheres também são abençoadas por Deus. São abençoadas por outras mulheres e devem ser abençoadas pelas suas comunidades, pela comunidade onde congregam, pela comunidade onde estão, devem ser abençoadas, devem ser protegidas e devem ser cuidadas, como qualquer mulher tem direito a ser cuidada. Então, neste dia de hoje, parabéns para você, mulher, e a consciência de que Jesus Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador e que não existe ninguém que pode mudar esta realidade na nossa vida. Nós somos chamadas por Deus para sermos bênção neste mundo, para sermos luz no meio das trevas, para abençoarmos o povo que está sofrendo.
a orarmos de madrugada, de manhã, de tarde, a dividirmos o que nós temos, uma palavra amiga, com aquelas pessoas, com aquelas mulheres, e provavelmente também homens vão acabar sendo abençoados por nós. Os nossos próprios maridos, nossos próprios filhos vão ser abençoados por nós. As nossas noras, o nosso genro, os nossos netos, porque Deus é conosco e Deus quer nos usar conforme a sua vontade. Tenha um ótimo dia e nesta semana eu vou fazer outros vídeos falando de como nós mulheres somos importantes para Deus e como Deus nos protegeu em toda a história da humanidade. Nós temos histórias fantásticas de mulheres fantásticas que sobreviveram a lutas que a gente nem imagina como que conseguiram sobreviver. Ainda hoje eu ouvi o depoimento de um jornalista sobre médicas e prefeitas no Brasil que estão colocando tratamento precoce na pandemia para que seus pacientes e suas cidades não cheguem ao caos, como tem muitas cidades que já estão no caos dessa pandemia, hospitais já não conseguem mais receber, e que essas mulheres médicas e prefeitas tenham a coragem de colocar o tratamento precoce à disposição do povo a quem elas servem. Este é um grande exemplo e é uma grande inspiração para todas nós mulheres lutarmos com coragem, com força, com fé, com perseverança. E como a gente conversou, uma amiga e eu, muito querida esses dias, os anjos de guerra, os anjos de Jesus, os anjos de Deus estão lutando por nós, estão lutando conosco. Jesus Cristo é um anjo de guerra, é muito mais, é o nosso Senhor, é aquele que guerreia por nós, é aquele que nos dá aquilo que nós precisamos. Tenha um abençoado dia e até o próximo vídeo. Parabéns, meninas!